feito na escola. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para eles. Um trabalho maravilhoso. Amém, irmão? Eu não sei se você sabe disso, irmãos, mas a diretoria da escola, Paulo, todo mundo serve voluntariamente, de graça, de um coração grato, de um coração generoso. E eu conheço ela, conheço eles, eu sei. Qual que é o combustível disso, pastor? O combustível é ver a sua vida transformada. Amém? O combustível disso é que você possa experimentar aquilo que nós experimentamos e mudou e tem mudado a nossa vida. Amém? Então, vou passar a palavra para ela, vai ser uma noite poderosa. Au, au. Glória a Deus, que tempo maravilhoso, hein, irmãos? Vocês estão bem? Estão com expectativas? Me ajuda aí, viu? Vou precisar da ajuda de vocês, viu? Muito bom, amém, glória a Deus, de vez em quando é bom. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa noite maravilhosa, a noite que o Senhor preparou para nós, a noite em que nós vamos sair daqui cheios da Tua palavra, com a nossa vida transformada, com os nossos corpos curados, sarados, com as nossas famílias, Pai, glorificando o Teu nome. Pai, essa noite não é mais uma noite, mas é uma noite especial e nós não queremos, Pai, sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Queremos ser corrigidos, se necessário for, instruídos e inspirados pela Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer, sobretudo, ao meu casal de pastores maravilhosos, pastor Diego e irmã Ana, amo vocês demais. Sou feliz demais pela confiança que vocês têm depositado na minha vida, na vida da minha família. E glória a Deus pela vida de vocês. Eu espero jamais decepcioná-los e trazer cada vez mais alívio e descanso para vocês. Essa é a minha maior responsabilidade e missão nessa nação. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, minha gente. Pessoal, eu pedi para o pessoal aí pessoal top aí da mídia, colocar essa foto aí do nosso tema de hoje. E é algo que Deus tem tratado no meu coração há muito tempo. Mas eu digo há muito tempo porque, mais precisamente, tudo começou no dia 31 de dezembro de 2020. Na verdade, o tema dessa noite é escolhas. Não sei se todo mundo está enxergando daí, mas escolhas. Experimentando sabedoria para as decisões acertadas. Sabe, amados, a gente sabe que a nossa vida é feita de escolhas. Em todo tempo a gente está escolhendo. A gente escolhe o que comer, a gente escolhe o que vestir, a gente escolhe o que fazer. O fato de você estar aqui é porque você escolheu estar aqui. Amém? E essa capacidade, esse dom de escolha que a gente tem, foi dado por Deus. Deus decidiu nos criar, porque Ele quis nos criar, com o dom, com a capacidade, com o poder de fazermos escolhas. Sabe que quando Deus ele criou o jardim do Éden, e Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de criar o homem, Ele já sabia que quando Ele criasse o homem, Ele ia dar ao homem a capacidade de escolher, de obedecê-lo ou não. Deus não faz nada sem propósito. Amém? Então, quando Deus ele deu essa possibilidade do homem comer daquele fruto, daquela árvore do conhecimento. Tem muita gente que diz assim, então quer dizer que Deus, ele contribuiu para que o homem pecasse. De forma nenhuma. Deus, ele deu a possibilidade, a opção do homem escolher obedecê-lo ou não. Ele disse ao homem, está aqui. Milhares, eu fui pesquisar, existem cerca, diz os pesquisadores aí, de quase 2.500 frutos diferentes. E todos eles estavam no jardim do Éden. Então Deus deu uma vasta opção para o homem. E ele disse, dessa árvore aqui, você não come. Ainda deu a consequência. Se você comer, certamente você vai morrer. Tem umas versões que diz, morrendo morrerás, ou seja, o homem ia morrer fisicamente e espiritualmente, separando-se de Deus. Então, Deus deu a opção de ele escolher, e graças a Deus por isso. Porque você já pensou como seria ruim se a gente não tivesse esse poder de escolha? Você já pensou como seria ruim se a gente não tivesse a opção de amar a Deus ou não? Quanta falsidade nós estaríamos aqui levantando as nossas mãos, porque a gente não teria a opção de não amá-lo.
Então, glória a Deus por isso, porque hoje nós podemos, porque nós queremos levantar mãos santas e dizer, Pai, eu te amo. É isso quando ele fala, eu procuro verdadeiros adoradores. São adoradores que adoram-o em verdade. Mas todos nós temos a opção de não amá-los. Mas eu sei que todo mundo que está aqui é porque ama a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Então, amados, o que acontece? Desde o dia 31 de dezembro de 2019, eu estava orando, quase perto de nós virmos aqui para a igreja, e eu comecei a orar e eu falei, Pai, me dá uma palavra para esse ano de 2021. Algo que sustente a minha vida de uma forma que eu passe todo o ano sem jamais esquecer dessa palavra. E eu comecei a orar e veio uma nota no meu espírito, e depois essa nota se tornou uma clareza tão grande, que foi decisões acertadas. O Espírito Santo falou para mim, esse é o ano de decisões acertadas na sua vida. E eu agarrei, amados, aquela palavra de uma forma que eu falei, rapaz, eu não vou me esquecer, até o dia 31 de dezembro de 2021, eu não vou me esquecer dessa palavra. E eu firmei a minha vida, eu agarrei essa palavra com tanta convicção, que eu vou lhe dizer, de todas as decisões que eu tenho tomado, daquele dia até hoje, e eu sei que das decisões que eu vou tomar de hoje até o dia 31 e por toda a minha vida, eu não vou errar. Eu não vou ter perda. E não tem quem me convença que isso vai acontecer, amados. Porque isso se tornou uma verdade para a minha vida. Eu sei quem foi que me falou isso. E o mais engraçado é que esse ano de 2021 é o ano que eu e meu marido temos tendo que tomar muita decisão. Mas sabe, por conta dessa convicção, eu falo, essa é a decisão certa e vai dar certo. Amém? Só que, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo me deu essa palavra de tomar decisões acertadas, durante o meu momento de oração, eu me lembro que eu até tinha um quadro lá embaixo, no dia 31 de dezembro, né? O pastor colocou um mural lá no anexo, e foi a frase que eu botei, ano das decisões acertadas, porque, de fato, é o ano que eu vou tomar decisões acertadas, eu e meu marido. Te amo, meu amor. By the way. Então, fica vermelho, não. Fica vermelho, não. Glória a Deus. Então, eu comecei a meditar nisso. Eu falei, mas Espírito Santo, eu preciso tomar decisões acertadas. Eu sei que muita coisa vai chegar nas minhas mãos esse ano, porque você não ia me dar essa palavra à toa. Mas eu preciso de sabedoria para tomar as decisões. Eu preciso de sabedoria para fazer as escolhas certas. Mas, ao mesmo tempo, vinha algo no meu espírito dizendo assim, mas, Paula, é tão fácil você tomar decisões acertadas? É tão fácil quando você estiver em situações antagônicas, situações opostas, coisas boas, coisas ruins, coisas corretas, coisas erradas. É tão fácil você discernir o bem e o mal, o bom e o ruim, o correto e o errado. E eu falei, caramba, será que é tão fácil assim? Eu falei, não. Eu preciso de sabedoria, Espírito Santo. E ele falou, você vai precisar de muita sabedoria. Porque o grande problema da humanidade, eu falo não só da igreja, do povo aí fora também, do mundo também, é que a gente acha que sabedoria é a gente aproveitar de todas as oportunidades que aparecem para nós. Quando, na verdade, sabedoria é você recusar aquelas propostas que ferem os seus princípios, os seus caráteres, o seu caráter e os seus propósitos. Então, eu comecei a perceber que não era tão fácil assim a gente discernir entre o bem e o mal, o certo e errado. Em que pese a gente já cresce com essa mentalidade, o orgulho é bom, o orgulho é mal, a humildade é bom. Você ser soberbo é ruim, você ser generoso é bom. Então, a gente cresce dentro de uma realidade de que é muito fácil a gente decidir entre o bem e o mal, de a gente tomar caminhos certos e não errados. Mas eu vou provar, amados, para vocês nessa noite, de que não é tão fácil assim. Que a gente precisa, de fato, de sabedoria divina, para a gente não cair no engano do diabo. Amém? Então, eu comecei a pedir a Deus, pedir forte, amados. Comecei a pedir todo dia sabedoria.
E sabe o que é interessante? Aqui Tiago 1,5 ele diz, pessoal da mídia, eu vou falando aí os versículos, se vocês conseguirem ser tão rápidos quanto eu, tu vai botando aí, viu? Eu gosto muito da NVT, mas fiquem à vontade aí, o que vocês acharem mais rápido. Então, Tiago 1,5 ele diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Não é verdade? Então você pode pedir sabedoria a Deus, que ele vai te dar tanto quanto você peça. Amém? Provérbios 8,11 diz que a sabedoria ela é melhor do que os rubis. Olha que coisa linda. Eu gosto de joia. Meu marido sabe disso. Mas a sabedoria é melhor do que os rubis. A Bíblia fala, Provérbios 8,11 fala, se você tiver que desejar alguma coisa, deseje sabedoria. Olha que coisa linda. Eu aprendi isso, porque eu não costumava desejar mais do que joia, não, mas agora eu desejo. Eu desejava mais joia, mas agora eu desejo mais sabedoria. Amém? Então, eu quero mostrar para vocês, durante essa minha meditação a respeito da facilidade ou da dificuldade em discernir o bom, o mal, o certo, o errado, existiam 3 palavras que o Espírito Santo me mostrou na Bíblia e que eu falei, uau, realmente não é tão simples como a gente pensa que é. A primeira passagem que o Espírito Santo me mostrou foi Hebreus 5,14. Se o pessoal quiser colocar aí, fica à vontade. Hebreus 5,14, o escritor dos Hebreus, do livro dos Hebreus, ele fala que é necessário que a gente alcance a maturidade espiritual para que a gente possa ser capaz de distinguir o certo e o errado. Significa dizer que se nós não tivermos maturidade espiritual, se nós formos bebês na fé, nós não teremos condições de distinguir o bem e o mal. Amém? Vocês estão convencidos disso? Ainda não, mas eu vou dar outro versículo para vocês se convencerem. Vocês vão sair daqui hoje convictos a respeito disso. Mas no final vai ter uma coisa boa. Vocês vão aprender, vão ficar craque e dizer, não, nisso aí eu não caio não, diabo. Mas esse aqui eu vou mergulhar de cabeça. Amém? 1 Reis 3,9. Vocês se lembram lá do rei Salomão, né? Quando ele assumiu o reinado, ele teve a oportunidade de dizer para Deus o que ele queria, né? Deus chegou para ele e falou, fala aí, Salomão, o que é que você quer? Né? Ele começando o reinado dele, mas o cara era tão sábio, que ele falou, pai não, né? Não era pai naquela época, desculpe. Senhor, eu quero sabedoria. E eu acho que Deus fez, uau! Sabedoria para quê? Para governar o meu povo, o seu povo, e, já botou aí? Para saber a diferença entre o certo e o errado. Olha só, será que é tão fácil assim? A gente saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim? E a gente ter sabedoria para não escolher o mau caminho? Mateus 16, 24. Agora vocês vão se convencer, porque eu não tenho mais outra passagem para dar. Mateus 16, 24. Nessa parte de Mateus 16, 24, é aquele momento em que Jesus está conversando com os discípulos e ele começa a anunciar que ele precisa ir para Jerusalém e que lá em Jerusalém ele ia passar por perseguições, ele ia sofrer, inclusive ele ia até morrer. E aí vocês se lembram que Pedro se levanta e fala, não, mestre, que é isso? Não faz isso não, o senhor não precisa ir para lá não. E você lembra qual é a reação de Jesus? Aparta-se de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. Porque você enxerga as coisas da perspectiva humana, mas eu enxergo da perspectiva de Deus. Jesus se voltou para Pedro. Jesus se voltou para Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Veja, amados, o que Pedro estava fazendo demais? Pedro estava querendo proteger o mestre dele. Eu tenho certeza que se nosso pastor chegasse aqui e falasse, gente, eu vou ter que ir para um estado aí, mas eu vou sofrer lá nesse lugar, viu? Vou apanhar, vou passar por perseguições, e eu sei que lá eu vou morrer. Rapaz, eu era uma das primeiras a dizer, pastor, pelo amor de Deus, o senhor não vai não. O senhor não vai sair daqui de jeito nenhum. Mas eu estaria olhando aquela situação, aparentemente ruim,
com a minha perspectiva natural, com os meus olhos naturais. Jesus sabia por que ele teria que passar, por que ele teria que ir para Jerusalém. Do ponto de vista de Deus, era a coisa mais maravilhosa que pôde acontecer. Então, discernir entre o bem e o mal não é tão fácil assim, amados, como a gente pensa. A gente precisa querer, buscar e desejar sabedoria. Amém? O grande problema nosso é que a gente tem a tendência de atribuir todas as coisas que parentam ser boas aos nossos olhos como sendo de Deus e as coisas ruins como sendo do diabo. Eu não estou querendo dizer, pelo amor de Deus, que Deus tem coisas ruins para nos dar e o diabo tem coisas boas. Não é isso. A gente sabe que toda boa dádiva vem de Deus e que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O que eu estou querendo dizer é que de Deus vem, de fato, tudo que é bom vem de Deus. Mas nem tudo que aparenta ser bom aos nossos olhos vem de Deus. Aleluia. Aleluia. Coisa boa. Obrigado, Espírito Santo. Se preparem. O negócio hoje vai ser bom, hein? Sabe, amados, o diabo, ele não é burro. A Bíblia fala em Gênesis 3:1 que a serpente, que depois foi tomada, né, foi usada para o diabo se manifestar. A Bíblia fala que o diabo ele é astuto. Não foi à toa que ele usou a serpente, porque a gente vai ver lá em Gênesis 3:1 daqui a pouco, que a serpente foi um animal criado por Deus e foi criado com uma astúcia. Foi por isso que o diabo se incorporou na serpente, porque ela era astuta. Então o diabo, amados, ele não vai nos enganar, nos levando, por exemplo, nos conduzindo, por exemplo, vou pegar uma coisa bem extrema. O diabo não vai nos enganar para a gente matar alguém. O diabo não vai nos enganar para a gente adulterar o nosso cônjuge. Eu creio em nome de Jesus, viu? O diabo não vai nos enganar com coisas grandes dessa forma, porque ele sabe que a gente não vai cair nisso. Mas o diabo, ele pode pintar um quadro, ele pode colorir uma situação, embelezar uma circunstância de uma forma tão convincente que leva a gente a cair muito fácil. E então a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado, amado, com as coisas que aparecem diante de nós. Ah, mas é tão bom. Então é de Deus. Ah, mas é tão vantajoso para mim. É de Deus. Ah, mas está me dando muito dinheiro, eu vou ficar rico muito fácil. É de Deus. Ah, mas está me trazendo alegria. É de Deus. Ei, tudo que vem de Deus é bom. Mas tudo que aparenta aos nossos olhos, muitas vezes não é bom. Se fere a palavra, não é de Deus. Se fere princípios, não é de Deus. Se não traz honra e glória e louvor para Deus, não é de Deus. Amém? Aleluia. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Não dá em nada, não. Deus sabe, Deus entende, irmã. Eu não estava nem querendo fazer, mas Deus entende, Ele sabe. Deus entende e sabe. Mas será que Deus concorda? Será que Deus aprova? Aleluia. Não faça rir, não. Ó, a pastora está rindo ali. Ó. Tá. Ah, mas eu tenho paz no meu espírito, irmã. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, o que a gente chama de a voz do Espírito
pode ser a voz da nossa consciência cauterizada para aquilo que a nossa carne já tem como natural. Muitas vezes, o que a gente chama de paz do Espírito pode ser a nossa consciência cauterizada para aquilo que o nosso ego quer se satisfazer. E a gente diz, é a voz do Espírito dentro de mim. Provérbios 3, 14. Pastor, me corrija se eu estiver errado. Ele diz que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que podem nos levar a caminho de morte. 14, 12. Olha como isso é forte. Está vendo como não é tão fácil a gente distinguir, achar que a gente sabe o que é bom e o que é ruim para a nossa vida? A gente tomar decisões, amados, sem ser totalmente guiados pelo Espírito Santo. Viver uma vida de santidade não é tão fácil como a gente pensa, amados. Existe seriedade nisso. A gente não pode brincar de ser crente. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, ele não descansa um minuto para ceifar a nossa vida, para destruir a nossa casa, para destruir o nosso corpo, as nossas finanças. A gente precisa estar atento. E essa atenção, ela só vem com a vida de louvor, de santidade, de oração. Sabe, amados, muitas vezes eu ia para o meu quarto sem vontade nenhuma de orar. E vou lhe falar, achava um saco. Mas a obediência gerou um hábito na minha vida. Então a gente não pode fazer só o que a gente quer, na hora que a gente quer. Amém? É igual ir para a academia. É um saco você acordar de manhã. Eu sei que tem umas pessoas aí esquisitas. Minha irmã é uma delas. Se estiver me vendo, eu amo você. Então, a bicha tem um prazer de acordar às 5 horas da manhã para a academia. É exceção, né? Mas tudo bem. Mas a obediência, ela gera um hábito. Hoje, para ela, é tão fácil e prazeroso, inclusive, acordar cedo e ir para a academia às 5 horas da manhã. Amém? Glória a Deus. 2 Timóteo diz, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Essa versão NVT é fantástica. Olha como ela termina. Ela, a Escritura, nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Aleluia. Amados, eu estou pregando para mim, estou deixando vocês ouvirem. Acredite nisso. E sabe, eu não quero trazer, de forma alguma, uma condenação, um medo na vida de ninguém. Mas é necessário, como diz ali 2 Timóteo, que nós muitas vezes sejamos instruídos, corrigidos e confrontados. Para a gente nunca sair do propósito que Deus estabeleceu para nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem aí em Gênesis 3, a gente vai ler. E eu vou compartilhar com vocês, amado, algo interessante. Peraí, deixa eu abrir aqui. Gênesis 3, versículo 1. Vamos começar, a gente vai ler do 1 ao 6. E eu vou mostrar para vocês, queridos, como o diabo ele conseguiu enganar Eva. Eva vivendo num ambiente de santidade, Eva vivendo num ambiente de relacionamento diário com Deus, Eva tendo tudo à disposição dela, e o diabo conseguiu enganar Eva. Imagina nós, vivendo num mundo cheio de corrupção, de tentação, de depravação. Será que não é mais fácil de ele nos enganar? Vamos lá, Gênesis 3, no capítulo 1. E com as ciladas do diabo e os erros de Eva,
A gente vai sair daqui expert em não cair no erro, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 3:1, a Bíblia diz assim. Ora, eu estou lendo agora eu estou lendo aqui na NVI, tá? Pessoal aí da transmissão. NVI é a que eu estou lendo aqui. Ora, a serpente era o mais astuto, olha aí, de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Eu queria que vocês ficassem aí, registrassem na Bíblia de vocês essas 3 palavras: agradável, atraente e desejável. Começa a perceber que o que fez a mulher, que o que fez Eva, cometeu o pecado, não foi coisas ruins. Foram as coisas boas do fruto da árvore. Eva foi atraída pelo que era bom, agradável, desejável e atraente. Amém? Então vamos lá, vamos começar passo a passo e a gente vai fazer uma viagem aqui, a gente vai chegar num bom lugar. A Bíblia começa dizendo assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Astuto, essa palavra astuto, eu que sou da área do direito penal, essa palavra astuto a gente usa muito, principalmente quando a gente vai falar daquele crime de estelionato. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o estelionatário ele é conhecido porque ele tem facilidade de enganar as pessoas para obter vantagem para si. Né? O estelionatário ele é uma pessoa astuta. Ele vai ludibriando ali as coisas, vai entrando ali com jeitinho e no final, puf, a pessoa caiu na conversa dele. Então, a Bíblia começa assim. Ora, a serpente era o animal astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é, por que a serpente perguntou à mulher? Estou me lembrando aqui tem uma piada que diz assim, eu vou falar e vocês riem, tá? Porque senão não vai ter graça. Eu não sei contar piada, não. E vocês sabem agora, eu não sei se o senhor sabe, pastor, que agora tem depois vocês seguem lá, viu? Tem um verbo humor. Já viu o verbo humor? Meu Deus do céu, se eu falar uma piada que não tiver graça, amanhã eu estou lá no verbo humor. Então, vocês me ajudem aí, viu? É massa, o verbo humor é massa, eu me divirto. Os nossos ministros aqui do verbo, pagando cada mico no púlpito durante as ministrações, o pessoal do louvor, é bom demais, é massa. Verbo humor, depois vocês seguem lá no Instagram. Aí tem uma piada que diz assim, que a serpente virou para a mulher e falou assim, ei, come aqui desse fruto. Aí a mulher falou, não quero. Mas você vai ser imortal. Não quero. Mas você vai ser igual a Deus. Não quero. Mas você vai ter conhecimento do bem e do mal. Não quero. Já disse que eu não quero? Aí a serpente agoniada, né? Falou, rapaz, o que é que eu vou fazer para enganar essa mulher? A bicha é jogo duro. A bicha está resistente. O que é que eu vou fazer para ela comer esse fruto? Aí a serpente astuta, né? Aí virou e falou assim, já sei. Ei, come aqui desse fruto e emagrece, boba. Aí ela, consegui. Oh, meu Deus, falar que emagrece, uau. Ai, Deus é bom. Deu certo, viu? Não vou pro verbo humor, não. Então, vamos lá, gente. Foi só para se contrair. Falar que emagreceu, nossa Deus. Deixar nem um pedaço, né, irmã? Pois é, então, vamos lá.
Por que será que a serpente falou com a mulher? Perguntou à mulher. Tem muita gente que fala, porque Adão estava distraído, Adão não estava lá no local junto com Eva. Enfim, a verdade, amados, é o seguinte, ó. A Bíblia fala lá que Deus preparou todo o enxoval, Deus criou todas as coisas, preparou o jardim todo para depois criar o homem, né? A gente vê lá que em Gênesis 2,16, Deus cria o homem e ele fala para o homem: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque se você comer, certamente você vai morrer. E depois disso, Deus cria a mulher. E a gente não vê, durante todo o livro de Gênesis, Deus falando a mesma coisa com a mulher. Mas a gente também não vê, durante todo o livro de Gênesis, Eva ir buscar essa informação diretamente da fonte. Isso me leva a acreditar que Adão, ele tinha um conhecimento diferente do conhecimento de Eva. Adão, ele tinha um conhecimento que chegou para ele diretamente de Deus. Eva provavelmente deve ter recebido uma informação de Adão. É o que a gente chama de rema e logos. Quando a gente recebe uma palavra diretamente do Senhor, como eu recebi anos de decisões acertadas, isso se torna uma verdade para nós, isso se torna uma revelação, uma convicção tão grande que não tem quem diga que não é porque é. Mas quando a gente tem só uma informação, se vier outra pessoa e falar um pouquinho diferente, a gente fica sem saber se é realmente aquilo que a gente estava pensando ou não. Então, Adão, ele tinha um conhecimento revelado. Eva tinha um conhecimento comunicado. E o conhecimento comunicado é apenas uma informação, sujeita a ser omissa, acrescentada, transformada. É por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro conectado na fonte, para que o conhecimento que chegue até nós seja um conhecimento revelado. É por isso que Paulo ele elogia tanto os bereanos, porque os bereanos iam conferir o que Paulo estava falando. E o que começava com uma informação, terminava com uma revelação. Então, certamente, Eva foi o alvo de Satanás, porque Satanás sabia que Eva tinha apenas uma informação. Eu separei aqui um outro exemplo para vocês gravarem isso, para vocês fixarem a diferença entre uma revelação e a informação. Vocês se lembram lá quando Jesus estava conversando com os discípulos dele, e aí Jesus fala assim: o que é que o povo aí fora está dizendo ao meu respeito? O que é que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos começam, né? Uns dizem que você é um dos profetas, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias. E aí Jesus fala assim: mas vocês, em outras palavras, que estão comigo, que estão tendo relacionamento comigo, o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, na mesma hora, Pedro fala: você é o filho do Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado é você, Simão, filho de João, porque por você mesmo, você jamais poderia ter essa revelação. Então, Pedro teve uma revelação do céu. E aí, mais na frente, a gente continua lendo o Evangelho, me parece que essa passagem está nos 3 Evangelhos. A gente continua lendo, e aí a gente vê uma outra situação. Que é aquela situação em que Jesus está ensinando, né, aos discípulos, ele começa a ser um pouco mais rigoroso nos ensinamentos, e os discípulos começam a se dispersar, começam a ir embora. E aí Jesus vira para os 12 de novo e fala: e vocês, não vão não? Não vão me deixar não? E quem se levanta para dar a resposta? Pedro. Ele diz: para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então você percebe a revelação que Pedro tinha, a convicção que ele tinha a respeito de quem era Cristo. Tem uma outra passagem também. Lembra de Jó? Vocês que estão fazendo na escola, vocês já ouviram bastante sobre Jó. Jó. Para o nosso mestre Jânio, Jó. Então Jó,
Você lembra que durante toda a vida de Jó, Jó atribuía as coisas ruins que estavam acontecendo na vida dele como sendo causadas por Deus. E quando chega no capítulo, mais ou menos no capítulo 38, a Bíblia fala que Jó teve um encontro com Deus. No capítulo 39, a Bíblia fala que Deus se revelou para Jó. E no capítulo 42, no versículo 5, está a chave do livro de Jó. Jó vira para Deus e fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó passou a vida inteira tendo um conhecimento comunicado a respeito de Deus. O que ele sabia de Deus era aquilo que tinham dito para ele. Então ele tinha a convicção de que tudo que ele estava passando era causado por Deus. Mas quando ele passou a ter uma revelação, um encontro com Deus, imediatamente ele disse: não, eu falava tudo aquilo, Senhor, porque eu conhecia você só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E a gente sabe que dali para frente a vida de Jó ficou muito melhor do que era antes. Então vocês entenderam a diferença entre um comunicado revelado e uma informação como foi que eu falei? Um comunicado revelado e apenas uma informação? Então vamos continuar. Vocês aprenderam? Então vamos continuar. Então assim, eu posso estar aqui ministrando para vocês hoje e vocês estarem apenas ouvindo. Está ouvindo? Chegar em casa, eu não vou ler, não vou meditar, não vou buscar. Será que ela está falando tudo certo mesmo? Será que isso está na palavra mesmo? Isso vai ser uma informação para vocês. E eu me lembro que você já viu aquela história das pessoas que falam assim: ah, mas é porque o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é o mal do mundo. Porque certamente um dia o pastor estava ministrando e disse que o amor ao dinheiro era a raiz de todo mal. E aquela pessoa que estava só ouvindo saiu por aí dizendo que o amor é a raiz de todo mal. Isso é um conhecimento, o dinheiro é a raiz de todo mal. Isso é um conhecimento comunicado. Ele ouviu, não foi buscar e passou adiante a informação. E se tornou convencido daquilo, o pior de tudo. Eu tinha uma coisa comigo também. Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muito ministro dizendo assim, e que não está errado não, mas não está como está escrito na palavra, entenda. Muito ministro, ele diz assim, porque quando Deus criou os céus, a terra, os animais, disse que era bom. No segundo dia ele criou as aves do céu, e disse que era bom. No dia que criou o homem, ele disse, é muito bom. Vocês já ouviram isso? Muito bom. Só que, se você parar para olhar, é Gênesis 31, Gênesis 1, 31. A Bíblia não fala isso. Óbvio que a Bíblia fala que o homem é a coroa da criação de Deus. Não teve nada melhor do que a criação do homem para Deus. Mas a Bíblia fala que Deus viu que tudo que ele havia feito havia ficado muito bom. Entende? Não está errado. Ele criou o homem é a coroa da criação dele, foi a expressão exata. É muito bom. Mas não é o que a Bíblia diz quando a gente cita Gênesis 1, 31. E um dia eu fui ler isso, eu falei, rapaz, não é assim não. Tudo que ele criou é muito bom. Então, são essas coisas, são essas informações que a gente precisa ficar atento. Essa informação não está errada, eu volto a dizer, mas não está como a palavra diz. Amém? Glória a Deus. Então, o diabo foi em Eva perguntar a Eva, porque o diabo sabia que Eva tinha apenas uma informação e não a revelação. Vamos passar para o próximo passo. O passo 2. O passo 2 de Satanás foi distorcer a informação. Vamos lá. A Bíblia fala assim, ainda no versículo 1, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito, e ela perguntou à mulher,
Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja, o diabo ele tirou o foco total de Eva. Uma coisa, amados, aí eu falar assim, tem essas 100 cadeiras aqui, e eu chegar para o pastor e dizer, pastor, o senhor pode sentar em qualquer cadeira, mas daquela dali o senhor não senta não, porque se o senhor sentar, o senhor pode cair. Rapaz, ele vai chegar aqui todos os dias, ele vai entrar aqui e sair todos os dias, e vai ter 100 cadeiras à disposição dele, ele pode sentar em todas. Ele só não pode sentar naquela que eu dei a recomendação. Agora, outra coisa é chegar alguém e dizer, pastor, foi isso mesmo que Paula disse, que o senhor não pode sentar em nenhuma cadeira aqui do templo? Sabe o que ele vai dizer? Não, irmão, eu não posso sentar naquela. Os olhos dele agora se voltaram para aquela. As outras 99 não faziam mais diferença. Era aquela. O alvo da informação, o cerne da informação era aquela. Então, quando já pergunta a Eva assim, Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. O foco de Eva passou a ser, não, eu não posso comer daquele. Os olhos de Eva agora passou a estar voltados para aquele. Então o diabo ele distorceu a informação para roubar o foco de Eva de todas as outras possibilidades que ela tinha. E veja, minha filha está aqui, vou falar de você. Fica com vergonha não, que agora você é o alvo. Sabe quando a gente tem filho, né? A minha filha, vou dar um exemplo. Sabe quando a gente faz tudo pelo nosso filho? Tudo que pede a gente dá, tudo que quer a gente dá. Mas o dia que a gente não faz tudo que a gente fez não presta, porque o foco é só aquele. É mudar de foco. Ela só enxerga aquele que eu disse não. Assim mesmo o diabo fez com Eva. E muitas vezes, amado, a gente está com um problema, a gente está com uma dificuldade financeira se levanta diante de nós. E a gente esquece de todo o tempo de suprimento, de provisão que a gente teve. E a gente só foca naquela dificuldade. Às vezes uma doença aparece no nosso corpo. E a gente esquece de todo o tempo que a gente viveu gozando de saúde divina. E a gente só foca naquilo ali. E a gente começa a duvidar do amor, do caráter, da bondade, da verdade, da palavra, porque o nosso foco só está ali. Então, esse foi o segundo passo que o diabo estava tramando para chegar onde ele queria chegar. Terceiro passo, vamos lá. Eu estou lendo Gênesis 3:1, né? Terceiro passo. Contradizer Deus. O diabo colocou a palavra de Deus em xeque. Veja, a Bíblia fala assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerá. Ora, Deus disse, se você comer, você vai morrer. Aí a serpente agora diz, certamente você não vai morrer. Deus está mentindo? A palavra de Deus foi colocada em xeque. O diabo chegou ao ponto de desmentir Deus. Mas ela estava sem a revelação, ela já estava com o foco onde ela não deveria estar. E ele desmentiu Deus que ela nem percebeu. Sabe quando alguém diz para você, não vai dar nada não, irmão. Todo mundo faz. Se você não estiver convicto, e se você tiver mudado seu foco, aquele todo mundo faz vai soar tão natural, e você vai dizer, todo mundo faz. Deus está mentindo. Se Deus diz, não faça, e a pessoa fala, vai dar em nada, boba. Alguém está mentindo na história.
E eu acho que não é Deus. Amém? E eu vou te falar, amados, uma coisa. Quando a gente chega nesse ponto de o diabo contradizer a palavra de Deus, de forma subliminar chamar Deus de mentiroso e a gente aceitar, é porque a gente já está a um passo do abismo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala em 2 Timóteo 4:3 que muitos não irão suportar a sã doutrina. Bota aí 2 Timóteo, pessoal ligeiro. 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. A pessoa está tão cauterizada que ela não quer nem mais ouvir a verdade. Ela vai buscar alguém que diga aquilo que ela quer ouvir. E você sabe que sempre vai ter? Sempre vai ter alguém que diga aquilo que você quer ouvir, para agradar o seu ego. Para dar voz àquilo que você já tem cauterizado na sua mente. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, se Deus disse é, é. Não, é não. Não negocia. Não inventa. Não cria. Porque Eva caiu. E mais fácil do que Eva tem de nós a cairmos. Amém? Quarto passo. Está acabando. Quarto passo do diabo. Colocar em xeque o caráter de Deus. Aí é um punhal já sendo enfiado. Ele contradisse o que Deus disse e agora ele vai colocar em xeque o caráter de Deus. Nossa, Deus está amarrado. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 5, a serpente fala assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a serpente diz a Eva, Deus sabe, é como se a gente fala assim, eu conto uma coisa aqui para o pastor, aí eu digo, pastor, ela não quis dizer isso não, mas ela sabe. Eu estou querendo dizer assim, ela tem coisas que ela não quer que você saiba. Ela sabe, pastor, por que ela disse para você não fazer isso? Ou seja, ela tem informações que ela não quer que ele saiba. Você percebe? Vocês estão entendendo? Então, quando a serpente diz para Eva, Deus sabe, ela está dizendo assim, ô boba, ele não é tão bom assim como você pensa, não. Ele tem coisas que ele sabe que ele não quer que você saiba. Ele está lhe escondendo algumas coisas. Ele quer ser mais esperto do que você. Ele quer ser mais sabido do que você. Ele sabe. Colocando em xeque o caráter de Deus. Sabe, irmãos, quando o pastor está aqui ministrando, que muitas vezes ele nos corrige. Porque eu já fui corrigida aqui forte, viu? De eu chegar em casa e chorar. Mas ele sabe e nos revela, porque ele nos ama. Então, quando a serpente diz a Eva, Deus sabe, ela está dizendo, ô boba, abre o olho. Ele tem coisas que você não sabe e que ele não quer que você saiba. E aí agora vem a queda. A Bíblia fala assim, a Bíblia fala, cadê onde foi que eu parei? Pronto, aqui. A Bíblia fala no 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido, que também comeu. Veja, amados, a forma como o diabo conduziu a situação.
sabia que ela não tinha um conhecimento revelado, mudou o foco, colocou em xeque a palavra, colocou em xeque o caráter, e Eva foi atraída por aquilo que era bom, agradável e desejável. É assim que o diabo nos faz cair. Pintando um quadro de vantagem, muitas vezes, de facilidade, muitas vezes, de alegria, muitas vezes. E a gente tira o foco da palavra e cai. Mas glória a Deus, né? Que Deus é misericordioso. E a gente volta e a gente se arrepende. E a gente começa uma nova história. Mas a conta chega. Até hoje, a humanidade sofre por conta dessa atitude de Eva. Até hoje. Eu já estou terminando. E eu quero falar para vocês, amados. Então, veja. Uau, a gente agora tem um tecladista. Top. Eu já gosto. Eu gosto de um sonzinho assim. Vai gerando uma atmosfera, né? Bom demais. Toca aí, meu filho, viu? Bota para rachar aí nesse negócio. Então, veja, amados. Eva vivia, como eu falei, em um ambiente perfeito, num ambiente de santo, num ambiente puro. Eva tinha tudo o que ela precisava. E ela foi enganada pelo diabo. Nós vivemos num mundo corrupto, cheio de... Eu vou ter cuidado com minhas palavras. Nós vivemos num mundo cheio de fantasias, cheio de desejos, cheio de tentações. Com certeza, amados, é muito mais fácil para nós sermos enganados e atraídos pelas coisas que aparecem ser boas, desejáveis e agradáveis a nós. É necessário que a gente busque essa palavra diariamente. É necessário que a gente busque santidade em todas as coisas. É necessário que a gente não negocie, amados. É necessário que a gente não queira ajudar Deus. A gente não precisa, amados, de repente fazer coisas que estão ferindo regras, que estão ferindo princípios. Porque Deus entende. Ele entende, mas Ele não concorda. A conta vai chegar. Ou você agrada a Deus, ou você crê na palavra, ou você crê no caráter, ou você não crê. Não tem meio termo. Crer mais ou menos não é crer. É hora da gente se posicionar, amados. Chegou o tempo da gente tomar decisões acertadas. Chegou o tempo de nós fazermos escolhas. Mas escolhas mediante sabedoria. Sabedoria divina é diferente de conhecimento humano. Existem pessoas lá fora precisando de nós, amados. Como é que a gente vai ajudar essas pessoas se a gente está crendo mais ou menos para outras coisas? Se a gente não está andando em linha com a palavra? Como é que o Espírito Santo vai nos usar para sermos resposta de oração se a gente nem está crendo para determinadas coisas da nossa vida? A gente está ferindo princípios. A Bíblia fala que o morno, Deus vomita. Ou é ou não é. Ou é certo ou é errado. Ou é bom ou é ruim. Aleluia. Aleluia. Amados, eu vim para cá nessa noite crendo em uma mudança de mentalidade. Crendo em arrependimento genuíno. Não é remorso.
Remorso a gente se arrepende, depois volta e faz de novo. Arrependimento é mudança de mentalidade. É a gente ter convicção da nossa nova identidade em Cristo. Nós não somos mais aquela velha criatura. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu. O seu passado já foi apagado, minha gente. Eu tive um pai, eu tive uma mãe. Eles dois já não estão mais aqui comigo, já partiram para o Senhor. Mas hoje a minha identidade não é ser filha de Paulo e Vera. É ser filha de Deus. O DNA que corre no meu corpo é o DNA de Deus. O Espírito que habita dentro de mim é o Espírito de Deus. É um Espírito de santidade. E ele não pode conviver com o erro aqui dentro. Ou você é santo ou você não é santo. E você tem escolhas, amados. Eu comecei falando aqui. Nós fomos criados com escolhas, com direito de escolhas. Escolhe amar a Deus. Escolhe obedecer a Deus. A Bíblia fala lá em Isaías: se quiseres e me ouvires. Se quiser. Você tem a opção de não querer. A gente tem a opção de não querer. A Bíblia não fala se obedecer somente. A Bíblia fala se quiser. Você sabe que a gente pode obedecer sem querer? Tem um fato engraçado. Eu tenho um sobrinho, meu irmão contou isso recentemente. E eu me lembrei aqui agora. Eu tenho um sobrinho, ele tem 4 anos. E uma vez minha cunhada falou para ele: Benjamin, vá tomar banho. Ele falou: não vou não. Benjamin, cara, vá tomar banho. Ele: vou não. Ela falou: rapaz, vá tomar banho. Se eu te pegar, você não vai gostar. Ele aí correu para o banheiro. Chegou debaixo do chuveiro, ele tem 4 anos, ele falou errado. Mas ele chegou debaixo do chuveiro e disse: também não estou tomando banho. Mas ele estava tomando banho. É porque ele falou errado. Então você entende que você pode obedecer sem querer. Mas você vai comer o melhor dessa terra se você quiser obedecer. E obedecer, amados, não é só fazer o que Deus mandou você fazer. Obedecer é você não fazer o que Deus não mandou você fazer. Se Ele não mandou você fazer e você faz, você está sendo desobediente da mesma forma. Se Ele não mandou você mudar de igreja e você muda, você está sendo desobediente da mesma forma. Se Ele não mandou você parar de servir e você para, você está sendo desobediente da mesma forma. Se quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. É obedecer querendo obedecer. É andar em santidade querendo andar em santidade. É fazer as coisas certas, é abdicando das coisas, querendo fazer, querendo abdicar. Porque mais importante é a escolha que nós fizemos, que é amá-lo acima de toda e qualquer coisa. Eu quero terminar dizendo aquela frase que eu disse. A sabedoria
não é só você aproveitar todas as oportunidades que aparecem diante de você, mas você recusar aquelas que não estão de acordo com o seu propósito. Anne, fique de pé. Chega aqui perto de mim. Chora não, mulher. Primeiro tu ouve. Depois você olha, vê se tem algum diácono atrás de você. Aí você cai ou não cai. Mas ouve primeiro. Eu sei porque sei que você tem admirado a unção que está sobre a minha vida. E eu sei porque sei que você é uma mulher que sabe superar a dor pela fé. Você só precisa estar no time certo. Você só não precisa perder tempo estando no time errado. As más influências corrompem os bons costumes. E nem tudo que aparece ser bom aos seus olhos é de Deus para a sua vida. Receba a unção que está sobre a minha vida. Eu declaro, Pai, uma nova história começando. Um novo começo. Sabendo fazer as escolhas certas, tomando as decisões com base em revelações vindas do alto, e não aquilo que julga ser bom, agradável e desejável, não tomando decisões mais sob perspectivas naturais, mas sobre revelações divinas. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmã, eu não te conheço. Não sei nada sobre você.